Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e hoje eu estou aqui para a gente resolver uma questãozinha de gravitação voltada para os concursos militares. Então vamos lá. Vamos à nossa próxima questão. É uma questão do livro Problemas de Física, do Kozel, e ele fala o seguinte: uma nave espacial de massa emisão se move ao redor da Lua em uma órbita circular com altura de 100 h. Para passar a órbita de pousar na Lua, ela se conecta a um motor por pouco tempo, e a velocidade dos gases que saem do bico do foguete vale U. Esse U, é em relação ao foguete. O raio da Lua vale RL e a aceleração da gravidade na sua superfície vale 1,7. Qual é a massa do combustível gasta para que, se o motor de frenagem estiver conectado no ponto A, na trajetória, e a nave pousar na Lua, no ponto B? E a letra B, qual é a massa do combustível gasta para que, fornecendo um impulso à nave na direção do centro da Lua, passar para a órbita que toca a sua superfície no ponto C? As duas questões elas são iguais no sentido do que deve ser feito para resolvê-las. A única coisa que vai ser diferente é a variação da velocidade. Então eu vou me preocupar aqui com a letra A, tá? E a letra B eu vou mostrar para vocês aqui como chega a partir da letra A o resultado dela, só finalizando a conta. Claro que esse desenho está bem exagerado, tá? Mas só para você visualizar. Você tinha aqui, no início, o corpo com uma velocidade que eu vou chamar de V0. E aí o motor vai funcionar e passá-lo para uma velocidade VA, de maneira que ele complete agora a órbita, chegando do outro lado aqui com uma velocidade VB. O que nós vamos fazer é utilizar a conservação da energia de V0 para VA, e depois usar a quantidade de movimento para poder saber quanto de combustível foi queimado nesse pedacinho daqui. Nós vamos considerar o intervalo de tempo do funcionamento do motor bem pequenininho, tá? Para que a gente não tenha que levar em consideração a mudança na direção da velocidade, apenas a mudança no seu valor. Então vamos começar com o V0. O V0 é a velocidade de órbita, que você já deve ter decorado, gm sobre o raio da órbita, na raiz quadrada. Ou raiz da gravidade vezes o raio da órbita se fosse rasante. Como a órbita não é rasante, porque no início esse R ele vale o raio da Lua mais a altura, quando você multiplicar aqui pelo raio da Lua ao quadrado, você vai ficar com Gzinho, que é esse cara daqui, Gm sobre o raio da Lua ao quadrado, vezes o raio da Lua sobre o raio da Lua mais h. Então essa é a nossa velocidade V0. Fiz isso porque ele deu a gravidade da Lua, tá? Então você deve usar esse cara nas suas contas. Não vale usar o Gzão, porque ele não deu o valor do Gzão. Você poderia deixar assim, substituir no final, não tem nenhum problema. Agora, para a gente achar o VA. Bom, tem uma conta que a gente sempre fala, que é muito importante você decorar, principalmente para a prova do ITA, tá? Um resultado aí maneiro, que é a energia mecânica numa órbita. A energia mecânica numa órbita vale menos G, emissão, emizinho, dividido por 2A, onde A é o 2A vai ser o eixo maior da elipse, que no caso vai ser esse carinha daqui. Vale para a circunferência também? Vale, nenhum problema. O 2A na circunferência é igual ao 2R. Tá? Mas eu vou usar aqui para a órbita azul, porque eu quero achar qual é a velocidade VA. E aí observa que esse 2A ele vai ser o diâmetro da Lua mais a altura de órbita. E a energia mecânica nada mais é do que a soma da energia potencial com a energia cinética. Então nós vamos ficar com menos Gmm sobre 2RL mais H, energia potencial gravitacional menos Gmm sobre a altura
que é RL mais H, mais a energia cinética, que é mVA ao quadrado sobre 2. Como sempre, a massinha corta, então você vai ficar com VA ao quadrado sobre 2 igual. Bota o GM em evidência. Então vai sobrar 1 sobre RL mais H menos 1 sobre 2RL mais H. E aí você tira o MMC, né? Aqui vai ficar, ó, 2RL mais H menos RL menos H. Ou seja, vai ser RL. Então, vamos lá, V ao quadrado sobre 2 é igual a GM vezes RL sobre o produto, né? 2RL mais H. E aí, de novo, você transforma isso daqui em gravidade da Lua. Então, você vai ficar com VA igual, já vou passar o 2 para o outro lado, tá? E tirar a raiz quadrada, 2 vezes G da Lua, vezes raio da Lua ao cubo, dividido por 2RL mais H, RL mais H. E tudo isso numa raiz quadrada. Daqui a pouco a gente faz essas contas, tá? Eu vou estar preocupado aqui com o resultado literal, que é o que você deveria fazer na hora da sua prova, tá? Você vai calculando os valores e, de preferência, você só substitui no final, porque às vezes tem algumas aproximações para fazer, tem algumas coisas que vão cortar, então vai ajudar bastante. Bom, agora vamos entender como funciona o foguete. O foguete estava aqui com uma velocidade V0. Aí você vai jogar o combustível para frente, né, porque você quer frear esse cara. Então ele vai andar para frente com uma velocidade U em relação ao foguete. Tá? Daqui a pouco a gente muda o referencial. E o foguete vai passar a se movimentar com uma velocidade VA. Tá certo? E aí, na verdade, esse foguete ele tem velocidade U em relação o combustível, né, tem velocidade U em relação ao foguete. Em relação ao referencial externo aqui, que está vendo o foguete andar com velocidade V0, ele vai ter velocidade U mais V0. Então, conservando a quantidade de movimento, nós temos emissão do foguete V0 tem que ser igual a massa do combustível U mais V0 mais a massa que sobrou do foguete, tá certo? Menos a massa do combustível aqui, vezes VA. Bom, é claro que a gente vai fazer algumas aproximações, tá? A massa do combustível é da ordem de quilogramas e a massa do foguete é da ordem de toneladas. Então, isso daqui se aproxima para a emissão. Então, vai ficar mV0 menos mVA igual a M, U mais V0, ou seja, quem é o M? O Mzinho, né? É a emissão V0 menos VA sobre U mais V0. Eu, na hora da prova, deixaria até aqui, tá? Porque a conta, repara que ela é um pouquinho chata de você resolver, tá certo? Mas, caso você substitua os valores, você vai ficar com 12 toneladas. O V0 eu encontrei 1652 e o VA eu encontrei 1628. Então, sobre U, que é 10 a quarta, mais o V0, que é 1652. Isso daqui vai dar aproximadamente 25 kg, né? 24,7, para ser um pouco mais preciso. O que muda na letra B é a direção, né, em que você vai fazer a força. Porque você tinha o VA aqui, o V0 na verdade, e aí você vai fazer um impulso nessa direção perpendicular, né? Um ΔV que eu vou chamar aqui. Então, você vai ficar com uma resultante para cá, que é o VA. Então, a primeira coisa que você pode fazer é calcular o ΔV. Basta você fazer Pitágoras, né? Vai ficar VA ao quadrado
menos o V0 ao quadrado. De novo, se preocupa com as contas apenas no final, tá certo? Porque aí você pode depois substituir tudo que você tiver. E agora, cuidado com a conservação da quantidade de movimento, porque é bidimensional. Então você vai ficar assim, m delta v ao quadrado mais m v0 ao quadrado vai ser igual a m menos m vezes va, tudo isso ao quadrado. Tá? Então, substituindo, vou omitir um pouquinho essa conta. Tá? Você vai ficar com a massa de aproximadamente 116 kg. Está aqui a nossa segunda resposta. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários, compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir também lá no Instagram, @edwardfísica.